Vamos orar, né? Para a gente estar dando início aí propriamente à aula no dia de hoje. Vamos clamar ao Senhor. Pai eterno, nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor, ó Deus, por nossas vidas, ó Pai amado. Pedir que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa agir nas nossas vidas, nos nossos corações, preparar a nossa mente, para que possamos entender um pouco mais a respeito das Tuas coisas, ó Pai, que elas possam vir de encontro com a nossa necessidade, ó Deus amado, que possamos enxergar além do natural, ó Pai, para que possamos entender a Tua grandeza, conhecer um pouco mais da Sua obra em nossas vidas, ó Pai amado. Estamos aqui, Senhor, com um grande desafio de falar do Teu Espírito Santo, ó Deus, que não é tão fácil para uma mente finita como a nossa, Senhor, mas nós clamamos a Ti para que o Senhor venha nos ajudar a tentar, ó Deus, entender um pouco mais a respeito do papel do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas, nos nossos dias, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, e que as palavras que forem faladas aqui nesse dia possa causar efeito, Senhor, em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nós. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha, Pai amado, o mover do Teu Espírito, ó Deus. E que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos sair daqui cheios do Senhor, ó Deus, glorificando o Teu santo nome, Pai. Nos abençoe assim, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos para a lição 5, né? Estamos falando aí a respeito do Espírito Santo, e nós vamos falar do nascimento de Jesus até o dia de Pentecostes. Qual foi a ação do Espírito Santo nesse período aí, aonde houve o nascimento de Cristo, até o dia em que Ele subiu aos céus e derramou o Seu Espírito Santo sobre toda a carne, como a própria Bíblia diz. Em Lucas 4, 18 e 19, diz assim: E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o dia em que Jesus entra no templo, pega ali a Bíblia, né, da época, e ele lê essa passagem, que está lá em Isaías, e ele fala: hoje se cumpriu essa profecia. E foi daí, então, que Jesus começou aí o seu ministério. A atuação do Espírito Santo não é um fato isolado, não é um fato que aconteceu aqui, acontece ali, né? Mas essa atuação do Espírito acontece desde a criação. É o Espírito Santo que tem feito toda a obra. E às vezes a gente pensa, ou pode imaginar assim, que o Espírito Santo simplesmente agiu na minha vida, ou na sua vida, ou agiu através do profeta. E nós vamos ver que a ação do Espírito Santo, a atuação dele é muito mais ampla do que a gente pensa. Isso é legal, sabe por quê? Porque quando você perceber que o Espírito Santo ainda está agindo na história de uma forma geral, aí talvez quando você ouvir falar, olha a guerra lá, pode até estourar uma terceira guerra mundial, dá a impressão de que o mundo está perdendo o controle, né? E não está. Por trás de tudo isso, o Espírito Santo tem atuado na história, e você pode descansar que está tudo sobre o controle dele. E aquilo que a palavra de Deus garante para você como profecia, você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Se Deus disse que ia guardar a sua vida, você pode confiar, porque Ele é poderoso para fazer isso. E nada, e nem ninguém, vai mudar essa história. Amém? Eu gostaria de ler um relato nesse livro aqui. O autor é o J.B. Carvalho. Esse livro aqui foi o Vando que me deu de presente, um livro
que tem abençoado muito a minha vida, né? Chama Metanoia. E o Vando me presenteou e tem sido assim muito bom. E eu gostaria de compartilhar uma pequena parte dele aqui, ao qual eu acho assim muito importante para entendermos a ação do Espírito Santo na história. Então eu vou ler aqui um trecho, tá? Tudo começou quando Alexandre o Grande cruzou o Helesponto rumo à Ásia Menor, hoje a Turquia, para lutar contra Dario, o rei dos persas. Não sei se vocês lembram, a Bíblia relata, né, depois da Babilônia, o reinado do rei Nabucodonosor, quem acabou reinando e formando um outro reino foi os persas, ao qual um dos imperadores da época era esse Dario, né, ao qual Alexandre, isso foi antes de Jesus, né, se levantou aí para poder guerrear contra ele. Tanto Talmude como o historiador Flávio Joséfo, né, que são dois historiadores, descrevem esses acontecimentos. Alexandre havia enviado uma mensagem a Geduá, que era o sumo sacerdote de Jerusalém, pedindo tropas, trânsito livre e a sua boa vontade para qualquer ajuda que necessitasse. Geduá justificou que o povo judeu tinha feito um juramento diante de Deus com os persas e que ele não poderia quebrar a aliança feita, sob pena de receber o castigo dos céus. Alexandre, então, subiu à Ásia Menor e em 3 batalhas, Granicus, Issus e Galgamela, né, que são o nome das batalhas que se deu aí, venceu os persas, mesmo estando em desvantagem de um soldado grego para cada 10 soldados persas. E saindo vitorioso da sua campanha, Alexandre marchou para o sul e seguiu rumo a Jerusalém. O sumo sacerdote Jaduá, muito aflito, proclamou um jejum com todo o povo. À noite teve um sonho em que foi instruído a encontrar Alexandre antes que ele chegasse à cidade. Jaduá deveria vestir as suas vestes sacerdotais e receber com todo o povo ao seu lado em uma grande festa. Quando Alexandre chegou próximo a Jerusalém e viu que as portas das cidades estavam abertas e as ruas decoradas, e o sumo sacerdote com todo o povo ao seu lado, vestido de branco, ele desmontou do seu cavalo, correu e se inclinou em adoração. Imediatamente, Permério, um dos seus generais, indagou furioso qual seria o motivo do grande Alexandre se prostrar perante o sumo sacerdote dos judeus. Alexandre se levantou e contou a história de um sonho que tivera antes de subir em campanha contra Dario. Ele disse que havia visto aquela mesma imagem, um homem vestido com trajes e uma grande multidão de branco ao seu redor, que ele dizia: sobe, Alexandre, porque eu entregarei a Ásia Menor em suas mãos. Depois disso, Alexandre entrou em Jerusalém e permaneceu ali por alguns dias. Ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel no templo, ouviu as profecias de Daniel e fez várias concessões a todo o povo. E a partir desse episódio, vemos uma via de mão dupla: o interesse dos gregos pela cultura judaica e o interesse dos judeus pela cultura dos gregos. Aquele foi o ponto de inflexão onde a influência do pensamento grego começou a fermentar o judaísmo e, posteriormente, o cristianismo. Os gregos tinham uma visão de assimilação cultural. Eles eram mais que conquistadores militares, eram colonizadores culturais, que levavam seu idioma, arte, arquitetura, literatura e filosofia a todo o mundo, o que foi chamado de helenismo. Olha que interessante. A gente sabe da história de Alexandre o Grande, mas a gente não sabe, ou não sabia, que o Espírito Santo já agiu até na vida desse cara. E é interessante porque, ao ver essa história, você percebe o porquê que o cristianismo, ou o Novo Testamento, né, ele se desenrolou e foi escrito em grego.
o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E depois desse episódio com Alexandre o Grande, a cultura grega ela invadiu todo aquele território, inclusive junto ao povo de Israel. E quando Jesus vem, ali está instaurado toda aquela cultura, e já se falava ali o grego, que era a língua praticamente principal ali daquela região. Tudo graças a esse episódio que aconteceu ali. Ou seja, Deus, através do seu Espírito Santo, preparando todo o cenário para a chegada de Jesus Cristo, para o nascimento do Filho dele, do nosso Salvador. Olha que coisa engraçada. Aí, às vezes, a gente pensa que essas coisas de Deus, né, espirituais, só está no mundo ao qual religioso, né, se restringe, e não é. As coisas de Deus, as coisas espirituais, o Espírito Santo, ele está atuando em toda a história, em toda a humanidade. Não é algo de igreja, é algo muito maior. Então, tomara que a tua mente consiga, aí, através dessa história, alcançar essa grandeza da ação do Espírito Santo no mundo, e não simplesmente aqui dentro da nossa igreja, na nossa vida. O José Carlos quer falar alguma coisa? Tem o microfone para ele aí? Alô, alô. Isso. É interessante que você comentando sobre essa cultura helenística implantada e a forma como Deus preparou todo o mundo secular, vamos dizer assim, para poder chegar a Jesus, a gente consegue ver essa amarração toda lá em Atos 1:8, né, onde ele vai dizer, recebereis poder para ser de minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, essa implantação da língua universal na época favoreceu essa frase que o próprio Deus falou, né, de a gente sermos testemunhas, né, só para agregar um pouco mais aí nessa colocação tua. Sim, é Deus preparando um cenário geral, realmente, para poder, então, aí, né, espalhar o Evangelho, né, as boas notícias, né, do Evangelho aí de Cristo. E, de fato, é isso mesmo. Até teve, nesse mesmo dia ao qual o Zé está se referindo lá em Atos, teve a pregação de Pedro, né, ao qual a turma vieram lá e quando desceu o Espírito Santo sobre as pessoas ali, né, os discípulos de Jesus, eles falavam das maravilhas de Deus na língua de cada um que havia em volta ali. Quer dizer, foi um negócio assim maravilhoso, espetacular, para marcar a história. E naquele dia Pedro prega e 3.000 pessoas na primeira pregação já se converte a Jesus Cristo. Então você vê como que Deus preparou de fato o cenário. E essas pessoas então saíram o mundo afora espalhando essa boa notícia aí do Evangelho. Ao qual eles ali naquele dia receberam aí o Espírito Santo, a ação do Espírito, ela acabou sendo espalhada. E hoje não é muito diferente não, ela continua da mesma forma aí sendo propagada. Durante o período de tempo abrangido pelos evangelhos, né, que foram escritos, né, a atuação do Espírito Santo estava concentrada na pessoa de Jesus. Ou seja, quando foi ali escrito os evangelhos, a atuação do Espírito ela fica evidente, ela fica muito clara, ela fica concentrada na pessoa de Jesus. Então nós vamos ver isso em todos os evangelhos. O Espírito Santo agia através de Cristo. E depois nós vamos ver também que se propaga pelos discípulos dele, né, ao qual ele chamou aí. O Velho Testamento, a gente vê lá que ele só faz menção do Espírito Santo sobre um profeta, sobre um rei, sobre, né, a unção que havia. Só que no Novo Testamento é diferente. E no Novo Testamento, a referência a respeito do Espírito Santo ela é muito grande. Praticamente todos os livros escritos no Novo Testamento falam a respeito do Espírito Santo. Os únicos que não falam é a carta que Paulo escreve para Filemão, a segunda epístola de João e a terceira. O restante, todas fazem alusão ao Espírito Santo. Diferente lá do Velho Testamento, né? Mas vamos ver aí a ação durante esses períodos aí ao qual foi escrito os evangelhos, né? Veja bem,
Jesus ele foi concebido pelo Espírito, né? Não foi através do Espírito Santo ao qual houve aí o nascimento. Lucas 1,35 diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, esse foi o encontro ao qual o anjo teve com Maria, e aí ele diz para ela a forma que iria acontecer, que ela iria ficar grávida através do Espírito Santo, né? E o santo que havia de nascer seria chamado Filho de Deus. Então, Jesus ele foi concebido, né, pelo Espírito Santo. Desde a concepção até a morte de Cristo, nós vamos ver que Jesus, o Espírito Santo está concentrado na vida dele ali. Segundo, ele foi batizado pelo Espírito. Tá? Lá em 1 João 1,32 diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Vocês se lembram quando houve aí uma aula que o José Carlos deu a respeito dos símbolos, né? O símbolo do Espírito Santo uma delas era o pombo, ao qual desceu. E João Batista viu isso, ao qual desce sobre Jesus Cristo. Então ele foi batizado pelo Espírito Santo ali. Terceiro, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, lá em Lucas 4:1, na tentação, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado. Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Olha aí, a ação do Espírito sobre a vida de Cristo. Quarto, ele foi ungido pelo Espírito. É o texto o qual a gente viu aí, né? 4,18 lá de Lucas diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. 5, ele foi revestido com o poder do Espírito. Mateus 12, 27 e 28, ele diz assim: se eu vos expulso os demônios por Beelzebu, por quem vos expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os nossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Em sexto, Jesus ele foi morto em expiação pelo pecado pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará os vossa consciência das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Até na morte de Cristo, Jesus, o Espírito Santo estava ali presente. Também estava presente na questão da ressurreição, né? Ele foi ressuscitado pelo Espírito. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. E por último aqui, ele deu mandamento por intermédio do Espírito. Atos 1:2. Até que o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, toda a ação, tudo aquilo que Jesus fez, a divindade dele, estava na ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E aí a gente vê que o Espírito Santo é quem movia, quem dava poder a Jesus Cristo para cumprir aí o seu ministério. E a ação dele é desde o nascimento até a sua morte. A gente vê que foi através do Espírito Santo que aconteceu tudo aquilo que implica a vida de Jesus Cristo. O Espírito Santo operou e controlou todos os eventos da história cristã. E vamos ver alguma atuação do Espírito Santo nessa história. E agora a gente vai ver, né? Nós estamos falando aqui que o Espírito Santo atuou na vida de Cristo. E agora a gente vai ver também a atuação do Espírito Santo na vida de pessoas. Pessoas comuns, como eu e como você.
Acontecimentos anteriores ao nascimento aí de Cristo. Foi um pouquinho antes do seu nascimento. A mão de Deus estava preparando tudo através do seu Espírito para o cumprimento das profecias. Veja, havia aí aproximadamente aí mais de 300 profecias a respeito de Jesus Cristo, da vinda do Messias, no Velho Testamento. E o Espírito Santo, ele é o autor, ele é aquele protagonista ao qual fez cumprir todas essas profecias. Aí veja, João Batista, né, vocês lembram? Havia a profecia de João Batista também, que ele viria, né? Um dos profetas, contado na categoria do Antigo Testamento, foi cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Está lá em Lucas 1,15. Para exercer a sua função profética. A contínua plenitude do Espírito Santo o capacitaria a levar a muitos à conversão, preparando desta forma um povo para a chegada do Messias. Ou seja, o Espírito Santo, ele habitou a vida de João Batista desde o ventre da sua mãe. E durante toda a sua vida, para preparar o caminho para a chegada do Messias. E preparar também o povo para receber Jesus Cristo. Vocês se lembram que ele pregava, e as pessoas iam a ele e se batizavam, e ele ainda dizia, né, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, né? Ou seja, com o Espírito Santo. Esse ele estava se referindo a Jesus Cristo aí. A mãe de João Batista, Isabel, já grávida do menino, né, de João Batista, ao ouvir a saudação da sua prima Maria, tendo a criança tremida em seu ventre, ficou possuída do Espírito Santo. Está lá em Lucas, né, capítulo 1, versículo 41. E se alegrou, explodindo em louvor. Que aconteceu? Isabel ficou grávida em torno de uns 6 meses antes de Maria. E quando o anjo apareceu a Maria e falou para ela que ela seria concebida pelo Espírito Santo e seria mãe de Jesus Cristo, quando ocorreu isso, ela imediatamente, o anjo fala que que Isabel estava grávida também. E Isabel, depois a gente pode ler lá em Lucas, você vai ver que ela era estéril, já avançada em idade, né? E acabou ficando grávida de João Batista. E quando Maria, então, vai visitar, porque ela saiu lá da casa dela, correu para visitar a prima, para ver essa história direito. Quando ela saúda Isabel, João Batista pula no seu ventre. E a Bíblia diz que ela ficou possuída pelo Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Olha como é que é interessante. A Bíblia diz assim, João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Desde a concepção. Ele já era um homem cheio, uma criança, o homem cheio do Espírito. Aí, ao ver Maria, a mãe dele ficou também ali possuída do Espírito Santo. E o que ela fez? Ela começou a adorar a Deus, adorar a mãe e o menino, Jesus, que estava ali, ao qual ainda iria nascer posteriormente. Então veja, grava aí. Um está cheio, o outro foi possuído pelo Espírito. Olha a ação do Espírito Santo, como é interessante. Tomara que eu não seja mal compreendido aqui, né? Porque se eu der um nó na tua cabeça, aí nós vamos ter que chamar o pastor para desfazer, né? Mas eu creio que não. Eu acho que vai ficar muito claro aí. Veja bem, assim como foi pelo Espírito Santo que Isabel reconheceu Maria como a mãe do seu Salvador, também é só pelo Espírito Santo que o pecador reconhece a Cristo como seu Salvador. Da mesma maneira que Isabel, ao ver Maria, reconheceu que ela era mãe do Salvador, hoje não é diferente na vida de um pecador.
ele só vai reconhecer que Jesus é o Salvador se ele for direcionado, ou cheio, podemos dizer assim, ou possuído pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo encheu a vida de Isabel naquele momento, e ela pôde então ver Maria ali, a mãe do Salvador, um pecador hoje, ele só consegue enxergar o reino de Deus, ele só consegue enxergar a Cristo, se for uma ação do Espírito Santo na vida dele. Senão, é mera religião. Senão, ele vai ficar simplesmente na letra. Ele não vai conseguir. Esse livro, o título dele, Metanoia, eu já falei aqui um dia aí a respeito do que significa, né, em uma das aulas, que é uma expansão da mente. Você só enxergava até ali. De repente, houve um milagre, e você então começa a ver muito mais além. Você começa a ter uma compreensão que você não tinha. Você começa a enxergar o mundo e a história de uma forma completamente diferente. E essa realidade, ela entra no teu coração como uma certeza absoluta, não uma possibilidade. Porque tem muitos que até acreditam em Deus, mas como uma possibilidade. Pode ser que seja verdade. Então, eu digo que acredito. Mas, no fundo, a certeza, ela vem de uma visão ao qual sofreu a metanoia. Houve um milagre aí, uma expansão dessa mente. Então, aí você começa, então, a enxergar. Foi o que aconteceu ali com Isabel. Ela sofreu ali uma metanoia. O Espírito Santo expandiu a mente dela, ela pôde enxergar até o Salvador no ventre da mãe ali, da Maria. Bom, da mesma forma assim, então, é o pecador, né, que precisa aí da ação do Espírito Santo para poder, então, também enxergar aí o reino de Deus. Zacarias, né, também o pai aí ficou cheio do Espírito Santo, está lá em Lucas 1,67, e pôde produzir um cântico de natureza profética. Olha, Zacarias, ele também ficou cheio do Espírito Santo, e ele então passou a proferir ali um cântico profético, dizendo aquilo que haveria de ser, aquilo que era, expondo o projeto de Deus para a humanidade. Agora, presta atenção nessa frase. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não só tem prazer em cantar e bem dizer ao Senhor, como poderá eventualmente proferir por sua boca palavras vinda do coração de Deus para o coração dos homens. Deu para entender? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeira coisa que tem na vida dela, fica claro, ela tem um desejo de adorar a Deus, é um prazer tão assim, tremendo na vida dela, que ela tem prazer em adorar a Deus. Aí, você se avalia aí, né? Se você não está tendo prazer em adorar a Deus, talvez está faltando o Espírito Santo na sua vida. Não estou dizendo que talvez você não tenha. Talvez está faltando você se encher do Espírito Santo. Porque aí você vai ter prazer em cantar, em adorar a Deus. O capricho na sua vida para com Deus, com certeza vai aumentar. Eu costumo dizer assim, que quando eu vejo isso que aconteceu na minha própria vida, né? Quando a gente vive uma vida onde não conhece Deus, não tem não aconteceu essa metanoia, né, essa expansão da mente aí, quando não há habitação do Espírito Santo sobre a sua vida, você leva a vida de uma forma, vamos dizer assim, relaxada, e até mesmo desmotivada, né?
e até mesmo não tem capricho algum com nada. Reclamando do trabalho que tem, reclamando da vida que leva, reclamando de tudo. Esse é típico de alguém que não tem o Espírito Santo e que está decepcionado com a vida. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo vem fazer parte da tua vida, você passa a ser uma nova criatura. Você passa a se arrumar. Sabe por que o povo de Deus gosta de vir bonitinho, arrumadinho para a igreja? Não é para se mostrar para os outros, é que a ação do Espírito Santo leva você a ser caprichoso com você mesmo. Você gosta de estar bem vestido, você gosta de estar bem arrumado. Você é caprichoso com isso. Você é caprichoso lá no teu serviço. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, que você fica cheio do Espírito Santo, você tem vontade de trabalhar. Você não é preguiçoso. Dá vontade de produzir, dá vontade de fazer. Essa é a ação do Espírito Santo na sua vida. Você passa a arrumar as coisas na sua casa, a caprichar. Você capricha no dízimo. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquilo te leva a você a ser uma pessoa caprichosa com as coisas de Deus. Capricha nos horários, horário de culto. Vou fazer de tudo para não chegar. Não estou dizendo que não pode chegar atrasado. Mas uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele não vê a hora de chegar. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, que são ações do Espírito Santo de Deus na tua vida, que vai produzir em você alegria, vai produzir em você vontade de viver. Ainda que a figueira não floresça, você vai se alegrar. Ainda que você trabalhe e não ganhe muito, você vai se alegrar e vai fazer o serviço com carinho, sabendo que Deus é quem cuida de você. Aí você pode dizer assim, puxa vida, mas a minha vida não está assim. Sabe o que eu te falo para você? Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Porque aí você vai ver que vai haver poder na sua vida para você poder viver. Aí você vai ver que o teu testemunho vai ter poder, não só em falar, em agir. E se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como a frase relata aqui, você é capaz, você tem prazer em cantar, em bendizer ao Senhor. E possivelmente, ao abrir a sua boca para falar com alguém, essas suas palavras vai ser uma palavra profética, que vai sair do coração de Deus e entrar no coração das pessoas. É assim que as pessoas se convertem. Se não for assim, não tem poder, não vai converter ninguém. Talvez o nosso grande problema, sabe qual seja? É não estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso que a turma para de se converter. Por isso que a obra de Deus para pelo meio do caminho. E aí eu estou me incluindo no meio aí. A responsabilidade de nós prestarmos atenção na ação do Espírito Santo sobre a gente. Porque se não for Ele, se Ele não estiver na sua vida em primeiro lugar, não vai acontecer nada. Nós vamos passar por esse mundo e você não vai experimentar o poder de Deus. O poder do Espírito Santo produz o milagre da transformação na vida das pessoas. E o discernimento acerca das coisas espirituais só é possível através da ação do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, ninguém entende nada. As pessoas aí fora não vão se converter jamais. É através dele. Ele é quem produz o milagre de transformação na vida das pessoas. Você sabe por que muitas vezes os casamentos acabam dando problema? De gente crente. Sabe por quê? Porque o marido e a mulher não buscam se encher do Espírito Santo. Aí dá problema. Não sei nem por que eu estou falando isso. Acontecimentos relacionados ao nascimento de Cristo. É impressionante o registro de Lucas, em que o Espírito Santo, ao mesmo tempo que atua na vida de Maria para
cumprimento acerca do Messias, também atua na vida de homens justos e piedosos, que esperavam a consolação de Israel, como Simeão, que era ali um sacerdote, né? Que diz assim em Lucas 2:25, havia em Jerusalém um homem cujo o nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha lá, uma Bíblia diz assim, era cheio, outra Bíblia diz assim, foi possuído, e agora a Bíblia está dizendo o quê? Estava sobre ele. Olha aí. A concepção virginal de Maria. Ela era virgem, né, e foi concebida. O que o anjo diz a Maria em Lucas 1,35, sem sombra de dúvida, é uma das passagens mais belas das Escrituras e causa grande admiração. Deus fez aqui um grande milagre, o milagre do nascimento de Jesus. Foi um milagre do Espírito Santo. Foi Ele quem criou as excepcionais e milagrosas condições biológicas que permitiram a Maria conceber, jamais ter tido relação sexual. O Deus Filho nasce de uma mulher, herdando a humanidade total, ele era 100% homem, mas pelo fato de que foi gerado pelo Espírito, não herdou o pecado e a corrupção. A concepção de Jesus foi sobrenatural, de semente divina, não humana, pois nenhum ser humano masculino participou. Ou seja, Jesus ele era um homem, ele era 100% homem, só que ele não era pecador. Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E é interessante que Deus capricha, né? Uma virgem fica grávida. É um negócio assim, já pensou nos nossos dias alguém chegar aí e falar, olha, fiquei grávida do Espírito Santo. Né? Eu até imaginei, brincando, eu pensei assim, já pensou se a Maria Catarina aparece aí falando que está grávida, né? E que era do Espírito Santo? Brincadeira, hein? Mas seria um milagre, assim que você ia ficar espantado, não seria? Mas ele também é 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo aí. E não houve aí participação alguma. Aí eu comecei a pensar também, falei, puxa vida, né? Aí Jesus nasce sem pecado, né? Não sei dizer porquê, né? Então quer dizer que todo mundo que nasce, é claro, é concebido por um ato aí sexual entre um homem e uma mulher, né? E será que o pecado está no homem? Por isso que a mulher, quando gera um ser pecador, né? Se ela tivesse condições de gerar alguém sem o homem, né? Nasceria sem pecado? Porque Jesus foi assim, né? Então, o papel do pecado está no homem, né? O homem que estraga a raça humana, aí. É ele que é o herdeiro aí, né? É o culpado, foi o que eu pensei, falei assim, o culpado é o homem, né? O homem que faz as pessoas nascerem pecadoras. Né? Talvez seja porque eles é o representante da raça, né? Deus colocou lá Adão como representante da raça. Talvez seja por isso, né, que aí Maria não teve esse problema aí de passar como herança o pecado a Jesus Cristo, né? É só para uma brincadeira aí que surgiu um pensamento, né, na hora lá meio bobo aí, tá? O testemunho de Simeão, né? Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Aí, se alguém quiser abrir a Bíblia, Lucas 2, de 25 a 32. É o testemunho aí de Simeão, né? Diz assim, ó, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, vocês se lembram? Toda criança do sexo masculino,
ao 8º dia tinha que ser levado ao templo, e ali era oferecido ali um sacrifício, né, pombos ou alguma coisa nesse sentido, e também era feita ali aquela questão do ritual da circuncisão. Tá? E eles levaram, então, para cumprir ali o que a lei mandava, né? Ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aí eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Nós estamos vendo a ação do Espírito Santo aí, né? Na vida de Jesus e na vida das pessoas de uma forma paralela, ali naquele mesmo momento. Vimos aí na vida de João Batista, na de Isabel, de Zacarias, e agora neste Simeão, né? Ao qual era também ali um dos sacerdotes ali naquele... E Deus havia colocado no coração de Simeão, o Espírito Santo disse a Simeão que ele não morreria antes de ver o Salvador. Olha só, o Espírito Santo disse a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. Tá? E chegou o dia ali, ele foi levado pelo Espírito Santo naquele momento ao templo, e ele teve o privilégio de pegar a criança no colo, e ali então ele reconheceu que Jesus, aquela criança, era o Cristo ao qual Deus havia prometido a Israel. E a pergunta que eu faço para você é assim: por que será que o Espírito Santo falou para ele que ele não morreria antes de ver o menino? Por que Deus foi tão caprichoso com Simeão e revelou para ele ali através do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a criança? E acredito que o próprio texto ele vai dar essa informação para a gente quando vai dizer que ele era justo, piedoso e temente a Deus. E aí, hein? E cheio do Espírito, né? Eu tenho para mim que é isso mesmo, meu irmão. Ele tinha fé, né? Sim. Eu tenho para mim, sabe o que é? É que ele era alguém que, você viu que a Bíblia fala lá, justo, alguém que era caprichoso com as coisas de Deus. E isso levou o Espírito Santo a atuar na vida dele de uma forma mais, vamos dizer assim, mais íntima. A Bíblia tem um texto lá em Provérbios que diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Por isso, teve um dia aqui que eu disse que nós precisamos aprender a amar a Deus. Que a Bíblia diz para você: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque se você aprender a amar a Deus, se você for alguém caprichoso, alguém que realmente demonstra, você pode ter certeza que a ação do Espírito Santo, ela vai ser mais intensa sobre a sua vida. Quando você tiver desejo de conhecê-lo um pouco mais, ele vai se revelar a você. Sabe por que às vezes a gente não entende muitas coisas a respeito das coisas de Deus? Não é porque eu não fiz teologia que eu não entendo. A teologia ensina, mas não é assim não. Nós, como batistas, a gente sabe que você tem a capacidade dentro de você aí para entender a Bíblia. Através do Espírito Santo de Deus, você é capaz de entender todinha essa Bíblia. Toda a palavra de Deus. Nada está encoberto. Se você tiver o coração aberto e buscar, você pode ter certeza que Deus revela as coisas para você. Ele vai te dando entendimento. Não é isso que a Bíblia fala? O Espírito Santo te guia a toda a verdade. Ou então a gente pode jogar a Bíblia no lixo, né? Então nós vamos precisar de uns teólogos aí para ensinar a Bíblia. Não é que não faz parte, porque a Bíblia diz que Deus deu uns como mestres, como profetas, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Mas você tem em você aí a capacidade dada por Deus para poder discernir
tudo aquilo que é espiritual, aquilo que provém de Deus. Aí nós vemos aí na vida desse homem, né? Talvez o Espírito Santo falou com ele, esse capricho todo, porque ele era alguém um pouco mais dedicado. E aí então ele teve o privilégio de ter isso sobre a vida dele. E eu te digo para você, se você quiser, eu tenho certeza que você também pode viver coisas desse mesmo nível que viveu Simeão ali com Deus. Basta você querer aí. O Espírito Santo estava sobre ele, né, sobre Simeão. O Espírito Santo revelou o Cristo e o Espírito Santo o moveu. E também o Espírito Santo lhe deu discernimento. Olha, tudo isso foi obra do Espírito Santo sobre a vida dele ali. Não foi isso que aconteceu? A hora que ele viu o menino, o Espírito Santo falou, é esse menino aí que era para você ver. Está aí. Você já pode morrer em paz aí. Isso tudo aconteceu com ele. Agora, esse exato momento eu quero fazer uma outra pergunta para você. E essa pergunta não é tão simples responder. Nós vimos aqui que um era cheio do Espírito Santo, né? Essas são as palavras usadas na Bíblia. O outro foi ali possuído, tomado pelo Espírito Santo, não foi isso? Isabel, possuída pelo Espírito, tomada pelo Espírito. Simeão, aqui a gente vê que o Espírito Santo estava sobre ele. Aí a gente vai ler o livro de Atos, a Bíblia diz lá que tinham muitos homens ali, mulheres de Deus ali, que estavam cheias do Espírito Santo, que eram cheios do Espírito Santo. Por exemplo, Barnabé, Estevão, quando morreu apedrejado lá, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele chegou a ver os céus abertos. Aí a grande pergunta é a seguinte, que talvez a gente precisa pensar um pouco mais a respeito disso, né? O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, lá em Efésios 5,18, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que isso acontece? Como é que você vai se encher do Espírito Santo? Porque, ora, a Bíblia diz que, por exemplo, João Batista, Deus já derramou o Espírito Santo dele lá no ventre da mãe. A outra ficou possuída, vamos dizer assim, ela nem pediu, né? E foi cheia do Espírito Santo. Simeão, a gente vê que tinha aí, né, talvez a possibilidade, o tipo de vida que ele levava, a fé dele, levou a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. E como é que Paulo diz para você se encher? Porque Paulo está falando, olha, é uma questão que depende de você, ó, enchei-vos do Espírito. Como é que a gente faz isso, hein? Você já parou para pensar como é que pode ser esse negócio? Aí eu gostaria que você falasse alguma coisa. Eu acho que quando você vive cheio do Espírito Santo é quando o seu alvo é Ele, quando o seu alvo é Deus. Ó, o meu alvo é esse daqui. Eu não olho nem para um lado nem para o outro, mas o meu alvo é esse. Então eu acho que quando você vive para Deus, para Jesus, eu acho que o Espírito Santo, quando você realmente tem uma concepção daquilo que você quer, é quando o Espírito Santo ele está em você, né? Quando Jesus ele enviou o Espírito Santo a João Batista, o Espírito Santo ficou nele. Então nós precisamos que o Espírito Santo fique em nós todo momento, não só momentaneamente, entendeu? É mais ou menos isso que eu... Eu penso o seguinte, buscar primeiro as coisas de Deus, seu reino, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar. Então, a gente busca como? Estudo, oração, escola da caminhada, cultos, né? Momentos que nós vamos refletir a palavra dele, que também não adianta nada a gente ouvir. Então, nós temos que refletir para, assim, aí praticar. Sim. Alguém mais quer falar aí alguma coisa?
Não? O problema não é você ter o Espírito Santo. Ele está aí. Você tem. Paulo diz que você tem que se encher dele. Não é o fato de você buscar o Espírito porque você não tem. O nosso papel agora é saber como é que eu faço para me encher dele. Porque aí na sua vida ele está. E o apóstolo Paulo diz também, 2 textos, que ele diz assim, que nós podemos entristecer o Espírito Santo e também nós podemos até chegar ao ponto de apagar o Espírito. Ou seja, não é apagar no sentido de ele sair de você, de ele não fazer mais parte da sua vida, mas você anula totalmente a ação dele sobre a sua vida. E aí então nós chamamos, a Bíblia chama, né, que você passa a viver uma vida carnal e não espiritual. Aí você começa então a dar fruto da carne e não fruto do Espírito, igual Paulo relata lá em Gálatas. Agora, eu tenho para mim que uma forma de entender isso, né, é mais ou menos assim. Imagine você que nós temos aqui um vaso, um grande vaso, e esse vaso é a sua vida. Agora, qual que é o problema? O problema é o que você coloca dentro dele. De repente eu estou colocando amargura, ressentimento, desobediência, ao contrário de ser caprichoso, o que é? Você vai colocando isso na sua vida. É o que vai, vamos dizer assim, fazer parte da sua vida. Se você pudesse olhar para dentro de você e dizer, o que tem aqui dentro? Como é que... Vamos separar aí, vamos ver o que está formando a minha vida. Imagine que está tudo dentro desse vaso aqui, que é a sua vida. Sobra espaço para o Espírito Santo? Tem hora que eu faço esse exercício e eu falo, puxa vida, está precisando de uma faxina aqui o negócio. Porque você vai entulhando aquele monte de tranqueira, igual o quartinho de bagunça, e aí daqui a pouco nem você vai morar mais lá dentro, entendeu? Tem um programa que chama Acumuladores, né? Tem crente que parece aqueles acumuladores. Nem ele cabe mais lá dentro da casa. Né? Imagina o Espírito Santo. De tanta coisa errada e coisa boba e sem sentido que a gente vai colocando nas nossas vidas. O Ricardo quer falar lá, meu irmão? Irmão, só, Paulinho, em relação, você colocou assim o vaso, e colocando toda a nossa parte ruim aí, né, desleixo, amargura, tristeza, eu ia opinar assim, então, usa o termo assim, quebra o vaso e faça-o de novo, porque aí sim vai refazer o vaso transbordando do Senhor. É só esse pequeno gancho aí. Sim, é o que fala lá, né, é Jeremias que fala isso, né? Jeremias 18 lá, que é o vaso do oleiro, é isso mesmo, Deus tem poder para fazer o vaso de novo. Agora, nós precisamos, volta e meia, fazer essa avaliação e falar, Senhor, me ajuda aqui a arrumar essa bagunça aqui. Porque você sabe, meu irmão, não é por nada, talvez você possa falar assim, poxa, o irmão está sendo muito radical com algumas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa para você, o entretenimento do mundo toma muito nosso tempo, o celular, você vai pondo isso tudo, vai fazendo parte da sua vida. Sabe? E se você continuar lendo o texto que nós lemos ali, ele vai falar de uma profetisa chamada Ana, ao qual já tinha 80 e tantos anos que era viúva. E os últimos anos da vida dela, sabe o que ela fez? Ela queria ficar lá no templo, consagrando a oração aos pés do Senhor. Sabe?
dedicação a Deus. Talvez você fale assim, nossa, irmão, mas você está colocando aí muito radical, no sentido de você passa a ser, como é que fala quando a pessoa é muito fanático, né? Muito fanático, né? Sabe? Experimenta ser fanático por Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Tá o microfone aí com o Zaqueu. Pegando esse gancho que você comentou aí, né? E realmente as pessoas pensam que quando a gente fala nesse sentido, a gente é radical, né? E Paulo está dizendo para a gente estar se enchendo com o Espírito Santo. Então, para não ficar em cima da gente que dá aula como radical ou como pastor radical, faz você mesmo uma análise. Olha na estatística do seu celular, que ele te dá isso aí, e você vê o tanto de tempo que você passa com relação a redes sociais, coisas que não interessam, e você faz uma autoanálise dentro de você, o quanto desse tempo você passa também lendo a Bíblia. Porque se eu passo, por exemplo, 10 horas na rede social, eu teria que passar pelo menos 11 em cima da leitura da Bíblia, em cima da sua reflexão. O grande problema é que hoje, Paulo, que eu vejo assim, entrou o relativismo na igreja. O que é pecado para você não é para mim. O que você pensa talvez não é o que eu penso. Só que a Bíblia, ela é um livro de princípios. Você está falando para você se encher do Espírito Santo, é porque você tem que se encher. Está falando para você abandonar a prática e se tornar um velho homem, tem que ser assim. Então, é inegociável isso. Mas o relativismo não permite, né? Ou melhor, a gente deixou o relativismo entrar na igreja e, através disso, então, a gente começa a questionar os valores bíblicos e os princípios bíblicos. Às vezes também, meu irmão, que é bem assim, às vezes dá a impressão de que você abre mão das coisas, né, que de repente te promovem aí, não, coisas lícitas, não estou dizendo nem coisas ilícitas, tá? Que te promovem aí um pouco de distração, um pouco de prazer, dá a impressão que você está perdendo, e não está. Martinho Lutero tem um relato dele que fala que um dia ele entrava no quarto dele, teve um dia que ele entrou no quarto, fechou a porta e ficou lá preso por 2 dias, sem comer, sem beber, orando, buscando a Deus. Nem a mulher dele teve acesso. E provavelmente ela deve ter batido lá, chamado, gritado. Ele ficou 2 dias. Aí a gente fica quanto tempo? A gente se tranca no quarto e às vezes fica muito pouco tempo para deixar Deus falar com a gente. Só que a gente vai no cinema, a gente vai no shopping, a gente vai passear para tudo quanto é lado, não é assim? Não estou dizendo que está errado, são coisas lícitas. Mas talvez, se você experimentasse um pouquinho mais da ação do Espírito Santo na tua vida, você ia ver, com certeza, de que a alegria que você ia ter, o prazer que você ia ter na tua vida, é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar nesse mundo. A viagem à Disneylândia fica no chinelo. Você pode ter certeza disso. Ah, é bacana? Até que é bacana, não dizer que não é, não. Pode. Mas nós estamos perdendo se nós ficarmos só com esse tipo de prazer, buscar só esse tipo de satisfação. Nós cantamos aqui, Cristo satisfaz. Não tem uma música que fala isso? E, na verdade, a maioria de nós vivemos sem essa satisfação. Por quê? Porque se você tiver essa satisfação de Cristo, da ação do Espírito na sua vida, você vai ver que não vai te faltar absolutamente nada. Você pode viver de uma forma onde você nunca vai ter condições de sair de dentro de casa. E você vai estar feliz aqui dentro. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha no exterior, ele trabalha aqui, no interior. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem paz interior. Ele tem controle emocional. Ele não se desespera. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Por favor, Marcos, você quer falar alguma coisa? Nós já vamos encerrar também. Ô Paulinho, quando a gente fala assim,
do exagero, né, ou do legalismo, ou coisa assim, a gente pensa da seguinte forma: eu vou entrar no meu quarto e vou fazer como os fariseus faziam. Em qualquer lugar que eu estiver, eu vou orar, para que todos vejam, para que a minha mulher veja, para que a minha filha veja, né? E isso se torna realmente uma prática ilícita diante dos olhos de Deus. Mas quando a gente acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente pensa: Senhor, obrigado por mais um dia. Perdão. Hoje de manhã nós compramos a ração dos nossos dog e eu falei: obrigado, Senhor, porque eu tenho dinheiro para comprar a ração dos meus cachorros. Aí nós fizemos compra no mercado: Senhor, obrigado, que nós conseguimos comprar a compra do mês. Aí nós conseguimos pagar a água: obrigado, Senhor, que nós conseguimos pagar a água. E se nós fizermos isso, e a gente faz isso com o coração grato, porque nós amamos a Deus e realmente nós estamos agradecidos por tudo que Ele nos dá, a gente não precisa entrar nessa prática de achar que nós temos que todo momento fazer as coisas da forma que agradem os outros. Mas nós estamos sim sendo gratos a Deus, porque nós estamos aqui neste momento e agradecidos nós estamos aqui. Nós não viemos porque ninguém forçou, nós não viemos porque ninguém nos obrigou. Talvez não seja um mero legalismo nós estarmos aqui, talvez, mas se nós estamos aqui realmente com o coração aberto, dispostos a ouvir o estudo, a entender e a praticar nas nossas vidas, e não entrarmos naquela vibe do exagero do legalismo, porque tudo que é exagero nem a Deus agrada. Deus não aceitava o incenso. Teve uma hora que Ele falou: olha, eu não quero incenso. Para com isso aí, meu. Para com esse sacrifício que vocês estão fazendo que não me agrada. Mas posso te falar? Faz de todo o seu coração, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas quando a gente faz de todo o coração e com amor a Deus, cada momento da nossa vida, a gente acorda lembrando de Deus. A gente entra no carro agradecendo a Deus. E por mais que você não bata a meta, como eu não bati esse o ano passado, obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou, o Senhor sustentou a minha família. Não importa se eu bati a meta ou não bati a meta, se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico, não importa. O que importa verdadeiramente é que cada coisa que Deus está nos dando, cada momento da nossa vida, até mesmo assistir a televisão, por que não? Por que não agradecer a Deus? Porque a gente tem um celular, lógico, tudo na medida certa, tudo no seu tempo certo. Nós estamos com as portas abertas da igreja e ninguém vem aqui com uma metralhadora falar para nós renegarmos ao nosso Pai. E se fizerem isso, nós vamos renegar a Deus? Então é uma coisa que, quando a gente faz de coração, o Espírito Santo está em tudo. Uma vez nós consertando uma máquina num hospital, eu falei: Senhor, nos ajuda, não estamos conseguindo. Aí o rapaz estava do meu lado e falou: para com isso, Deus tem muita coisa para fazer, e Ele não vai se preocupar com essas coisas. Eu falei: Deus está em tudo, Deus está em tudo. Essa é a questão do Espírito Santo estar em nós, e nós não sermos legalistas, nós não fazermos as coisas para agradar ao homem, mas para agradar a Deus, né? Amém. O José Carlos aí quer. Pegando deixa eu pegar aqui, Paulo, peraí. Pegando esse gancho do Marcos aí, né? Concordo com ele, com tudo que ele falou, mas isso, na minha visão, e dentro da visão da Bíblia, se torna possível quando a gente também coloca em prática aquilo que Salmos 1 pede para a gente. Você está entendendo? Porque ele vai dar, no início, alguma advertência, para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, para a gente não imitar a conduta das pessoas, mas ele vai dizer lá no versículo 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite, e é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperar.
Então, ou seja, para mim chegar nesse ponto, como o Marcos está falando, eu concordo com ele, de agradecer, dar graças em tudo, se eu não tiver meditando nessa palavra, se eu não tiver a minha vida alicerçada na Bíblia, eu não consigo. Eu apenas posso até fazer um jargão gospel, né? Agradeço, mas para mim poder agradecer, eu tenho que viver isso aqui. Se eu não viver isso aqui, é complicado, porque se não fosse dessa forma, Deus não teria deixado isso aqui na palavra dele, né? A tua satisfação está em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. E ele vai dizer as consequências. Será como uma árvore plantada à beira de um ribeiro, vai dar o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que você fizer prosperará. Mas é isso, né? É isso mesmo, a gente tem, Paulo norteia a vida baseado num versículo que ele diz assim: tudo que você fizer, faça para o Senhor. Tudo que você for fazer na tua vida. E o Salmo 1, como o José Carlos citou, a gente percebe que é alguém que aprendeu a amar a Deus. Ele tem satisfação em Deus. Por isso que ele chega a ponto de dizer isso. Por isso que ele mesmo orienta lá para não se assentar à roda de escarnecedores, não ficar no caminho de pecadores, mas ele tem o prazer dele na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Dá a impressão de que é pesado? Não é, para ele era um prazer. Nós precisamos chegar nesse nível mesmo, aonde você tem prazer de servir a Deus, de viver para Deus. E você sabe como é que você faz isso, meu irmão? Começa a ler a Bíblia como uma carta de amor para você. Começa a ler a Bíblia e começa a ver o Deus se revelando. Ele é com você também. O Deus que não te abandona. Não é isso? Lembra daquele versículo que a gente costuma citar muito? Acho que é Isaías 40:10, que fala lá, né? Pode a mãe abandonar o filho que amamenta? Pois, ainda que ela venha fazer isso, eu não os abandonarei. Quando você começa a ler que Deus está falando aquilo é com você, você começa a falar: puxa, mas como Deus é maravilhoso. Eu posso contar com Ele a qualquer momento. E pode fazer prova de Deus, como a própria Bíblia diz, se você vai ver como Deus vai agir na sua vida e vai se mostrar presente com você. Sabe, dos livros assim que eu fico vendo o que aconteceu com o povo de Israel, e talvez se você quiser chegar em casa e dar uma lida aí 1 hora, é Malaquias. Presta atenção lá no que fala no livro de Malaquias. A turma usa muito para falar do dízimo, né? Mas não é isso que está acontecendo só. Lá o povo honrava a Deus, até com o dízimo. Honrava a Deus com sacrifício, só que era, como o Marcos disse, não era de coração. Era por obrigação. Se tornou algo, simplesmente um costume religioso. Nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar as nossas vidas se tornar um costume religioso. A motivação do nosso coração, precisamos prestar muita atenção, porque isso fala muito diante de Deus. É fazer e fazer com alegria. E quando você começar a ver o quanto Deus fez por você e tem feito, aí você então vai ter um coração grato, e aí você vai querer honrá-lo, você vai querer agradecer, e aí essa dinâmica desse relacionamento, ela vai crescer cada vez mais. E o Espírito Santo vai cada vez mais florescer aí na sua vida em frutos: bondade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Vai surgir em você de uma forma espontânea, natural, sem você forçar. Bom, acho que vamos parar por aqui, né? E aí a gente vê a ação do Espírito Santo lá na própria vida de Jesus, né? No batismo, como já vimos, na tentação, no ministério dele mesmo. A Bíblia fala lá bem claro que foi através do Espírito Santo que ele desenvolveu o ministério dele. Tá? Na vida dos discípulos, a gente vê lá que também foi a ação do Espírito Santo que agiu. Vocês se lembram lá quando Jesus envia os 70?
deu a eles poder lá para poder curar os enfermos, pregar, enfim, e eles voltam todos contentes porque os demônios, né, se sujeitavam a eles. Aí Jesus também fica feliz, mas Jesus corrige até isso. Ele diz assim: olha, a alegria de vocês não deve estar voltada por esse poder do Espírito sobre vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Olha que coisa tremenda. A hora que a gente começa a perceber, você faz parte do povo de Deus, Deus te escolheu, se alegre por causa disso. Viva nessa alegria aí, aonde você faz parte desse povo, foi escolhido por Deus, né? E temos lá também, né, no final, lá a grande comissão, ao qual Jesus ordena, né, ide por todo mundo aí, batizando, ensinando, fazendo discípulo aí de todas as nações. Amém? Será que nós temos sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Que possamos deixar que o Espírito Santo nos encha com o seu poder hoje. Amém? E a minha oração é que eu e você possamos escolher estar abertos para deixar o Espírito Santo encher as nossas vidas e ser um vaso útil e escolhido por Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa vir aqui à noite, na hora de cantar adoração a Deus, na hora de louvar a Deus. Não é simplesmente uma música, é um culto que você está prestando a Ele. Eu vim aqui, Senhor, dizer que o Senhor é bom e que eu estou feliz por pertencer ao Senhor. Recebe aí a minha adoração, o meu louvor, pois o Senhor é digno. O Senhor é aquele que merece toda a minha adoração, louvor, honra. Então não é só uma questão de cantar afinadinho ou bonitinho, mas é uma questão de coração. Que os nossos corações estejam assim, alegres com Deus.